Todo mundo já achou? É o primeiro versículo. Que todo mundo sabe, né? Como é que está escrito? Mais uma vez. Mais uma vezinha. Muito bem. É isso mesmo. Mas nós precisamos entender o sentido real do versículo que nós acabamos de pronunciar. Precisamos entender e compreender o que ele significa para o mundo e o que ele deve significar para nós, especificamente. A compreensão da palavra de Deus, ela depende da maneira como nós a recebemos e vivemos. Não é somente o que a gente fala, porque existem várias passagens da Bíblia, existem diversos momentos que nós vemos que Jesus viveu, que o Senhor Jesus passou aqui, e coisas que Ele deixou para a gente, que na verdade quando vai ser aplicada na nossa vida, a gente não aplica da maneira correta. Muitas coisas que Deus usou os seus profetas, os seus servos, para dizer, para escrever, não são recebidas e vividas da maneira correta. Então a gente precisa entender. O livro do Salmo, irmãos, os Salmos, a gente sabe que são cânticos, cânticos de Israel. Todos eles são cânticos de Israel. E os 41 salmos primeiros da Bíblia foram escritos por Davi. O rei Davi, que todos nós sabemos que amava o Senhor, que se dedicava ao Senhor, que se lançava diante dele sem reservas. Davi não se importava se ele era rei, ele queria mesmo era se lançar diante de Deus, e não tinha, sabe, irmãos, script, porque adorador não tem script, adorador não tem esboço, adorador não tem um roteiro. Existe roteiro de adoração? Não existe roteiro para ser adorador. Você adora do seu jeito, do jeito que Deus te toca, e do jeito que você é tocado, você toca em outras pessoas. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava em um momento de angústia, de aflição. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava fugindo, tentou matar Davi 21 vezes, seu Arthur. 21 vezes Saul tentou matar Davi. E uma dessas vezes ele estava sendo perseguido, passando por algumas provações ou privações, e ele escreve: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Vamos entender esse versículo no original. Diga comigo assim: Adonai Roi Loessá. Adonai Roi Loessá. Vocês agora. Não, todo mundo junto. Adonai Roi Loessá. Vamos dizer assim? Adonai. O que a Bíblia diz no original, no hebraico, esse Roi, ele quer dizer exatamente, ele traz a ideia de um amigo íntimo, que o Senhor, ou seja, Adonai, é o meu amigo íntimo, e ele não me faltará. E não me faltará. Não me faltará ele, e nada que me faltar vai tirar a presença dele. Porque o Salmo 23, o início do Salmo 23, não é sobre presente, é sobre presença. A gente fala, nada me faltará, porque normalmente a gente pensa assim: não vai me faltar nada, não vai me faltar comida, não vai me faltar um carro, não vai me faltar saúde. Só que às vezes falta.
Sim ou não? A gente fala tudo posso naquele que me fortalece, mas nem tudo a gente pode, porque o conceito que a Bíblia traz não é esse. A ideia de Paulo não é dizer que ele poderia arrancar paredes, que ele poderia arrancar montanhas. A ideia de Paulo não foi essa. O conjunto da Bíblia, a interpretação bíblica, o contexto imediato desse texto bíblico quer dizer que ainda que eu venha faltar coisas, ainda que eu venha passar por provações, ainda que as lutas venham, tudo posso naquele que me fortalece. Então Davi está dizendo aqui, seu Didi, assim, ó: o Senhor é o meu pastor. Por que Davi, ele chama aqui Deus de Adonai? E ele diz, ele é meu. Meu é um pronome pessoal possessivo. Ele diz, o Senhor é o meu. Isso quer dizer, Joelma, que o Senhor, ele tem algo especial com você especificamente. Que esse Deus, Larissa, tem algo especial com você. E que Deus olha para Rose, para Cíntia, para Sandra, para cada um que está aqui. Deus, ele tem algo pessoal com a gente. E que a gente não deve se espelhar pela multidão. Irmãos, nós não podemos viver pela multidão. Tem pessoas, Teixeira, que elas vivem pela multidão, pelo que todo mundo faz, pelo que todo mundo pensa. Tem um artigo que nós lemos, principalmente quem é psicanalista já leu, de Freud, que diz assim: a psicologia das massas e a análise do eu. Quem sou eu no meio dessa massa? Quem sou eu no meio de toda essa multidão? Quem sou eu no meio do povo? Epa, eu não sou a multidão, mas a multidão muitas vezes pode me influenciar. Mas eu preciso entender que Deus tem algo singular comigo, que Deus tem algo comigo do meu jeito, e Ele quer que eu entenda isso. Ele quer que Marquinho entenda isso. Marquinho, você precisa entender assim: Deus, ele tem algo singular comigo, tem algo que é meu e dele. É isso que Davi está dizendo aqui. O Senhor é o meu. Aí eu estava lendo hoje 1 Samuel capítulo 17, versículo 20. Quando Jessé manda Davi pegar os mantimentos e levar aos seus irmãos no campo de batalha, o pai de Davi mandou Davi pegar os suprimentos e levar no campo de batalha para os seus irmãos generais de Saul, que estavam aguardando a guerra. O que é que Davi faz? Davi pega os suprimentos, vai no deserto onde ele deixou as ovelhas, chama um guarda e diz assim: venha cá, você está vendo as ovelhas de meu pai aqui que eu tomo conta? Você vai tomar conta delas para mim, enquanto eu vou fazer um mandado de meu pai. Você está vendo que Davi sabia o que era ser pastor? Gente, quem é pastor é guia. Quem é pastor protege. Quem é pastor é íntimo. Por isso que essa palavra Rori, ela quer dizer íntimo, que vem do hebraico. É porque, irmãos, quando se faz a passagem de uma língua, de um idioma para o outro, existe uma coisa chamada de conversão vernácula, que quando passa de uma para outra, modifica, porque nem todo idioma, nem todo país, aquela palavra tem um sentido. Mas aqui, o hebraico, o sentido do hebraico, está dizendo de alguém que é íntimo, de alguém que conhece, de um companheiro, de um amigo. Não é assim, o Senhor é aquele pastor distante, não. E Davi,
que conhecia, Davi que sabia o que é ser pastor. Então ele está chamando Deus por aquilo que ele conhecia. Você chama Deus pelo que você conhece, pelo que você vive, ou vive das experiências dos outros? Rejaira, ele quer experiência especial com você. Cida, ele quer experiência com você. É por isso que a Bíblia diz que a graça de Deus é multiforme. A multiforme graça de Deus, por quê? Porque Deus, ele se apresenta de várias formas. Eu sou a luz, eu sou o pão, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a água da vida. Ele se apresenta de diversas formas. Eu sou a porta, eu sou o que você precisar no momento. Não dá para engessar Deus. É por isso que Deus não cabe na religião de certas pessoas. É por isso que Deus não cabe no imaginário humano. Porque esse Deus que não cabe no imaginário humano, ao mesmo tempo, ele cabe em um coração que entende o que é viver uma experiência real com Ele. O Senhor é meu. Davi não está nem aí. O negócio está pegando fogo. Saul está dizendo que vai matar. Saul está dizendo: se eu pegar ele agora eu mato aquele menino. Se eu pegar ele eu mato. Ele está pensando que ele é rei. Irmãos, Davi nunca quis usurpar o trono. Davi foi ungido rei. E depois que foi ungido rei, um demônio se apossava de Saul. E Saul mandou chamar. Ficou sabendo que tinha um menino na casa de Jessé o belemita que sabia tocar. Ele disse assim: ô seu Jessé, mande seu meninozinho aí para tocar aqui para mim, que eu estou meio agoniado. Jessé manda o menino. Quando Davi começa a tocar ali, ó Mateus, mas Michele, quando Jessé Davi começa a tocar, o demônio se afugenta de Saul. Saul começa a se apegar a Davi, ama Davi, e diz assim: Jessé, vou querer que esse menino fique aqui mais eu, porque quando eu fico agoniado e ele toca, aquilo que ele toca me traz paz. Só que daqui a pouco há um elogio errado. Há um elogio, porque tem pessoas, irmãos, que não entendem que até para elogiar uma pessoa você tem que saber. Sabia disso? Até para elogiar alguém. É o que eu falei outro dia, Joelma, do graças a Deus. Tem gente que até o graças a Deus é mal intencionado. Ou então, mesmo que não seja mal intencionado, causa mal ao outro. Eu tenho um parente que morreu de Covid, por exemplo. Um parente próximo morreu de Covid. Aí o outro chega na minha frente e diz: graças a Deus que eu não tive Covid. Quer dizer, Deus deu graça a você, mas não deu ao meu parente. Eu tive Covid, quase morro, para UTI, entubado. E a pessoa chega na minha cara e diz: graças a Deus, Deus é poderoso, que eu não tive. Sim, e eu que tive. A gente costuma colocar as coisas de Deus como condicionante. Sabe, irmãos? E a gente tem que ter cuidado com isso. Isso é uma questão de inteligência. Até para contar um testemunho, você tem que saber. Pois as mulheres de Saul não tiveram esse cuidado. Saul e Davi foram para uma guerra, porque Davi passou a ser pajem de Saul. E Davi era um homem de guerra, embora não tivesse o estereótipo de soldado, de general, porque ele não era alto. Por isso ele não se alistou no exército de Saul, ele foi dispensado. Ele passou a fazer parte depois que ele se tornou íntimo do rei. Agora Davi, íntimo do rei, vai para a batalha, mata milhares. E quando volta da batalha, as mulheres dizem: Saul matou milhares, mas Davi matou os 10 milhares. Aí Joana, a casa caiu para Davi. E Saul tentou matá-lo 21 vezes. Teve uma vez que Saul pegou uma lança. Saul tinha quase 2 metros de altura, gente. Um homem forte. Ele tentou cravar Davi na parede. Esse Davi que está sendo perseguido,
Esse Davi que está aqui em Engedi, num vale, escondido de Saul, chega e escreve isso aqui. O que é que Davi escreve? O Senhor é meu pastor e não me faltará. É porque a gente lê, nada me faltará. A gente gosta muito do nada, porque o nada representa um presente. Mas a ideia de Deus, a ideia de Davi ao escrever isso aqui, é que a presença dele não me faltará. Por isso, irmãos, a gente precisa entender a palavra de Deus. E por que que ele disse Adonai Roi Loessá? Por que que ele disse isso em hebraico? Porque nós precisamos entender que Adonai, Deus, o Senhor, Ele é. Porque primeiro Ele é o único que pode dizer eu sou. Idália não pode dizer que é, Leone não pode dizer que é, Carla não pode dizer que é, nenhum de nós aqui pode dizer que é. Porque daqui a 100 anos, se Jesus não voltar, nenhum de nós vai estar aqui. A gente pode fazer muitos planos, mas a gente não sabe até quando. A gente não sabe. Agora Ele é. Por que que Ele é? Porque Jesus é a primeira letra do alfabeto grego, Alfa. É a última letra do alfabeto grego, Ômega. Se Jesus é o primeiro e é o último, a minha letra aqui é I, de Ivan. Eu estou no meio. A tua está no meio. Nem você e nem eu fomos antes e nem depois dele. Entende? Então, se ele é o primeiro e o último, e eu estou no meio, significa dizer que eu serei eterno, porque ele é o primeiro e é o último. Por isso a Bíblia diz que Jesus é o alfa e o ômega. O que é que Jesus é, Manu, na tua vida? O que é que ele representa, Rose, na tua vida mesmo, assim, na tua vida prática, do dia a dia? O que é que ele representa? Ele representa o que como mudança, William? Mudança de vida, metanoia, mudança de mente. O que é que ele causa aqui dentro de você, Júnior? É isso que ele é na tua vida. Porque não adianta você dizer Deus é, porque Deus é Isa, Deus é tudo, Deus é tudo, Deus é o que Ele quiser ser. Agora, através de mim, a gente não canta, através de mim, Jesus clareia. Não tem aquela música? Senhor, através de mim. Marilda vai dizer, Ilma vai dizer, Senhor, o que é que o Senhor faz através de mim? O Senhor é. Em ti o Senhor é mesmo, porque o Senhor é desde toda a eternidade. Mas através de mim, na minha vida, o Senhor é quem? Aí Davi fala a experiência pessoal dele. Então, se eu sou um assistente social, eu poderia dizer assim: o Senhor é o impacto da minha vida, é o meu benefício maior. Né? Se eu sou um mecânico, eu diria: o Senhor é o conserto da minha vida, o Senhor é aquele que está comigo. Se você é costureira, você vai dizer: o Senhor é aquela peça de roupa da minha vida, aquela costura da minha vida, aquela costura perfeita da minha vida. Cada um dentro da sua perspectiva. Davi está falando de pastor porque ele é pastor, mas de acordo com aquilo que você faz. Se você é motorista, o Senhor é a minha direção, o Senhor é a direção da minha vida, e eu passo a viver isso como verdade. Não é sobre presente que a gente cita tanto esse salmo. Está nas frases dos caminhões, se encontra por aí, ó, em todo canto você vê nos outdoors. A gente enxerga: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tem algumas pessoas, Sheila, que falam até assim com a gente que é pastor, que conhece a gente, né? Fala assim: o Senhor é meu pastor.
Se eu pudesse, eu dava uma bronca, mas não dou para não, sabe? Para não perder o amigo. O senhor é meu pastor. Eu tenho uns colegas que me encontram e falam assim: o senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu falei: ô Jesus, dá entendimento, Senhor, a essa mente perturbada, Jesus. Mas irmãos, quando nós lemos o que Davi está dizendo, as coisas que vão acontecer na vida dele, que esse pastor deita ele em verdes pastos, é porque ele fazia isso, Jardim, com as ovelhas. Ele me leva a águas tranquilas. Ele fazia isso com as ovelhas. Davi foi cumprir uma ordenança do pai, irmãos. E para cumprir, Léa, a ordenança de Jessé, ele poderia ter dito assim: ó, meu pai mandou, não vou nem lá falar nada com os guardas, eles sabem o que eles devem fazer. Ele tem o cuidado de ir no campo e dizer: ó, tome conta das minhas ovelhas. Que aliás, para os irmãos dele, Deraldo, eram poucas ovelhas, porque seu Samar, que era general de Saul, lá no campo da batalha, quando Davi vai querer se dispor para lutar contra o gigante, ele diz: bem conheço a tua presunção. É isso que ele fala de Davi. Por que você não está olhando aquelas poucas ovelhas do nosso pai no deserto? Você está vendo? Para Samar era poucas ovelhas, para Davi valia muito. O que é que você tem feito com as ovelhas que Deus tem te dado? Gente, as ovelhas que Deus nos dá, aqui Davi está falando como pastor, porque ele era pastor. As tuas ovelhas é aquilo que Deus tem colocado na tua mão. Se você tem cuidado, se você tem feito algo verdadeiramente para cuidar daquilo que Ele tem te dado. Deus tem me dado o quê? Senhor, eu tenho cuidado daquilo que o Senhor tem me dado? Eu tenho valorizado o que o Senhor tem me dado? Deus é. Mas se eu não procurar ser de acordo com a missão que Ele me deu, Edilã, de nada vai adiantar. Você precisa entender isso. Irmãos, evangelho é prática, vida. Não adianta a gente ler, não adianta a gente pegar a Bíblia. A Bíblia é o maior livro dos livros. Mas não adianta a gente ler esse livro se a gente não aplica na nossa vida. Então esse Deus, que é o nosso pastor, que não nos faltará, Ele vai trazer para nós uma série de benefícios, se Ele realmente é o nosso pastor. Eu posso andar pelo vale? Posso andar pelo vale. A Bíblia não diz que a gente não vai andar pelo vale. Davi andou. Havia um vale, irmãos, chamado de En-Gedi, que Josafá também passou, que inclusive me inspirou a fazer aquela música de Pé Minha Vitória Virá. Um vale. Vale é o quê? Uma montanha aqui, outra montanha cá, e uma depressão bem grande aqui no meio. Porque quem estava no vale ficava vulnerável, porque os inimigos iam para as montanhas, e das montanhas as pessoas que estavam no vale poderiam ser atingidas, tanto de um lado quanto de outro. Então quem está no vale está suscetível a qualquer hora ser atingido. Por isso que vale na Bíblia representa uma provação. Mas a Bíblia diz que a gente não vai passar pelo vale? Não, diz que a gente pode passar pelo vale. Mas ele diz ainda. O vale é tão ruim, que ele ainda diz assim: ainda que eu andasse pelo vale de sombra, está vendo? O Senhor está comigo. Então é a presença que eu valorizo. Eu preciso valorizar a presença, não é o presente que Ele me dá. Você tem valorizado essa presença de Deus? Valorize essa presença do Deus Todo-Poderoso. Fala com Ele todo dia, fala com Ele toda hora. Coloca a sua vida diante dEle. Faça de Deus um estilo de vida, não apenas um recurso extremo na hora que está necessitado, mas um viver diário de buscar esse Deus.